Boa noite. Veja os destaques do Brasil TV deste sábado, dia 30 de maio. São Paulo prepara a liberação gradual e o comércio na capital está na expectativa pela próxima segunda-feira. O governo de Manaus autorizou a reabertura de parte do comércio e templos religiosos. O primeiro sábado depois da flexibilização do funcionamento do comércio em Belo Horizonte. E ainda, com a chegada do frio, campanhas de agasalho são antecipadas na cidade de São Paulo. Agora, no Brasil TV. O município de São Paulo foi autorizado pelo governo do estado a flexibilizar as medidas de distanciamento a partir de segunda-feira. Mas a prefeitura da cidade, com maior número de mortos e de casos de Covid-19, vai exigir uma série de protocolos antes de autorizar a abertura do comércio. O relaxamento da quarentena é aguardado com expectativa por comerciantes que estão há mais de 2 meses com as portas fechadas, mas é visto com cautela por médicos que estudam a doença. Mais da metade dos moradores da cidade de São Paulo não tem ficado em casa. E quanto menos isolamento social, mais sobrecarga das unidades de saúde. Segundo a Prefeitura da capital, 8 em cada 10 leitos de UTI dos hospitais municipais estão ocupados. Nos contratados da rede privada, o índice é de 75%. Na região metropolitana, essa ocupação passa dos 80%. A capital tem quase 55% dos casos de Covid-19 do estado e a região metropolitana menos de 23%. E quase 57% das mortes foram na capital. Muitas das cidades da região metropolitana de São Paulo estão separadas da capital apenas por uma rua. Mesmo sem vagas em grande parte dos leitos de UTI e mesmo os números de casos e mortes por Covid-19 serem proporcionalmente maiores do que no resto da região metropolitana, a capital vai começar um processo de flexibilizar a quarentena, enquanto os 38 municípios vizinhos continuam na fase de alerta máximo, sem ainda a liberação de atividades econômicas. E quando as portas se abrirem na capital das lojas e escritórios, como vai ser? Há 70 dias sem atender cliente presencialmente e amargando queda no faturamento na casa dos 25%, essa loja de móveis tenta se preparar para a reabertura. Não vai ser mais como antes. A nossa expectativa seja toda diferente, com horários específicos de atendimento, com distanciamento de clientes entre mesas. A apresentação é mais direcionada, o processo de higiene vai ser muito mais intensificado, né? Porque hoje você entende que a limpeza que era feita uma vez por dia vai ser feita 3 vezes por dia. O afrouxamento no isolamento social acende o alerta no grupo formado por 50 cientistas de universidades paulistas que monitora a evolução da pandemia. A nossa maior preocupação com a flexibilização é o fato de que, tanto na cidade de São Paulo quanto na região metropolitana, o número de casos novos que acontecem cada dia não está ainda diminuindo. O coordenador da maior pesquisa sobre o coronavírus no país vê com cautela a decisão de colocar em prática o plano de reabertura. Não adianta nada São Paulo, capital, ter uma postura e as cidades da grande São Paulo terem uma postura diferente. Porque é óbvio que as pessoas mantêm uma circulação quase constante entre a grande São Paulo e a capital. O prefeito de São Paulo disse hoje que antes de abrir, os setores vão ter que seguir vários protocolos que vão ter que ser aprovados pelo município. Então a quarentena continua na cidade de São Paulo, a gente não acabou ainda a pandemia do coronavírus, a partir de segunda a gente começa a receber as propostas de abertura. Nada reabre a partir de segunda. A Prefeitura de São Paulo prorrogou a quarentena e determinou que o comércio continue fechado até 15 de junho. E o retorno das atividades será em horário alternativo e com expediente reduzido. A cidade de Manaus vai começar a reabrir parte do comércio e templos religiosos na segunda-feira. Mas o número de novos casos e de mortes provocadas pela Covid-19 ainda são preocupantes. Essas portas vão começar a reabrir na segunda-feira.
Em shoppings, funcionários já começam a se preparar para o trabalho depois de 2 meses e meio de isolamento. Foi o período em que apenas serviços essenciais ficaram em funcionamento. O plano de retomada gradual do governo do Amazonas será em 4 etapas. A primeira inclui 15 segmentos comerciais, como shopping centers, além de templos e igrejas. Todos têm que seguir regras de higiene, como o uso de máscaras. E os estabelecimentos têm que disponibilizar em maior quantidade estações de lavagem de mãos e o álcool gel para os frequentadores. Apesar de só começar na segunda, em muitos lugares de Manaus, as pessoas já circulam pelas ruas normalmente e ambulantes continuam a trabalhar. Mas a curva de casos confirmados ainda sobe. Em 24 horas, o Amazonas registrou um novo recorde de casos, 2.763 a mais, elevando a estatística de casos da Covid no estado para quase 39 mil. O aumento de confirmações é o resultado de exames acumulados de pelo menos 5 dias, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde. Mas é também o reflexo da ampliação da rede de diagnósticos na capital e interior do Amazonas, que já concentra mais da metade dos casos da doença. O mês de maio começou com 89% das UTIs públicas destinadas à Covid-19 ocupadas. O dado mais recente divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado é a taxa de 69% de ocupação. No Amazonas, mais de 5 mil pessoas estão se recuperando da Covid em casa, mas um número ainda assusta, apesar da redução. Apenas em cemitérios públicos de Manaus, do dia 5 até ontem, foram registradas 318 mortes entre casos confirmados e suspeitos de Covid. No dia 5, foram 17 mortes e ontem, 11. Mais de 31 mil pessoas no Amazonas se recuperaram. Esta senhora, de 105 anos, foi a paciente mais velha a receber alta. O governo do Pará também anunciou a reabertura gradual da economia para 2 regiões do estado, incluindo a região metropolitana de Belém. 8 atividades não essenciais já podem voltar a funcionar a partir de segunda-feira. Entre elas, shoppings, comércio de rua, salões de beleza e igrejas. As normas de higiene e de distanciamento social deverão ser obedecidas, mas o governo ainda não publicou o decreto que estabelece essas regras. A medida vai valer em 47 municípios paraenses, incluindo os da região metropolitana de Belém. Acaba amanhã o período de quarentena em 5 municípios da região metropolitana do Recife. Mônica Silveira. O governo de Pernambuco disse que não vai prorrogar a quarentena porque dados preliminares indicam que houve uma estabilização da pandemia e prometeu detalhar na próxima segunda-feira um plano de retomada das atividades. Essa liberação deve acontecer gradativamente num período de 11 semanas, respeitando as orientações sanitárias. E outros estados do Nordeste também anunciaram o relaxamento de medidas restritivas. No Ceará e no Maranhão, a retomada gradual começa na próxima segunda-feira, dia 1º de junho. Na Paraíba e em Alagoas, o decreto de medidas restritivas termina amanhã e ainda não foi anunciado se haverá liberação de atividades. Em Sergipe, na Bahia e no Rio Grande do Norte, as restrições permanecem em todo o estado. No Rio Grande do Norte, o governo publicou um decreto hoje prorrogando a suspensão das aulas presenciais, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas, até o dia 6 de junho. E no Piauí também não há flexibilização das medidas. As restrições de fechamento do comércio estão mantidas até o dia 7 de junho. O prefeito de Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, decretou lei seca a partir de hoje. Até quarta-feira não havia casos da doença na cidade, mas agora já são 6, todos de uma família, de uma mesma família, segundo a prefeitura. A Gabriela Prado explica para a gente como vai funcionar a lei seca. Vai funcionar da seguinte forma: no geral, os estabelecimentos não podem vender bebida alcoólica das 6 da tarde até às 6 horas da manhã. Mas aí, aos fins de semana, a lei seca fica mais rígida, né? Sábado e domingo. Os bares não podem abrir e os restaurantes que funcionarem, conveniências, podem funcionar normalmente, mas não podem vender nenhum tipo de bebida alcoólica. A fiscalização é feita pela Prefeitura com apoio da Polícia Militar e aí quem descumprir a medida vai ser notificado. Se descumprir novamente,
pode ter o alvará suspenso e até cassado. A preocupação das autoridades de saúde aqui da cidade, com o avanço da doença, é que Carmo do Rio Claro não tem nenhum leito de UTI. E a cidade com UTI mais próxima é Passos, que fica a 75 quilômetros. E hoje foi o primeiro sábado desde que a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a reabertura de parte do comércio da capital. As calçadas estavam cheias na manhã deste sábado. Muita gente circulando pelo centro da cidade. Gente com máscara, sem, usando errado. A Prefeitura permitiu que parte do comércio pudesse funcionar a partir da segunda-feira passada. São as lojas da lista da fase 1 de flexibilização do isolamento social. Ao lado da rodoviária, esta loja de sapatos estava aberta. Esta de roupas, no início da Afonso Pena, também estava com a porta aberta. Nenhuma delas faz parte dos ramos que têm permissão para funcionar nesta fase. Quando o carro da Guarda Municipal chegou, a loja de roupas baixou a porta. Segundo os agentes, o pessoal disse que a abertura era para acesso de funcionários e mercadoria. Esta outra loja só poderia abrir depois das 11 horas e antes disso foi fechada pela Guarda. Como foi a primeira abordagem, o sentido era orientação e que ele cessasse a situação da aglomeração. Acolhemos os dados, vamos gerar um boletim de intervenção. Caso ele seja reincidente, nós vamos recolher o alvará e demais sanções com relação à multa e até mesmo interdição do estabelecimento. Ontem a Prefeitura anunciou que não vai ampliar a reabertura do comércio na capital. A chamada fase 2 estava prevista para começar na semana que vem. O principal motivo, segundo o Comitê de Enfrentamento à Pandemia, é que ainda não é possível saber o impacto desta primeira fase da reabertura no número de casos de coronavírus na cidade. A taxa de transmissão hoje é 1,24, portanto está no vermelho. Por coerência, como nós temos dito que gastamos 2 semanas para avaliar o impacto, nós decidimos, o comitê todo, não abrir, não fazer a segunda fase, a segunda onda da primeira fase de abertura, para a gente ter tempo de monitorar com calma o que vai acontecer. Os números, como o prefeito disse, são alarmantes. Outro motivo é que, segundo a Prefeitura, diferentemente do Rio e de São Paulo, onde a doença se espalhou das capitais para o interior, em Minas, 70% dos casos estão no interior. Apesar de aparecer que tem relativamente poucos casos em Minas Gerais, se o vírus está disponível, o risco é de aumentar o número de maneira intensa. E a chegada em locais onde tem menos acesso a serviço, já era antes, certamente pode sobrecarregar em 2 pontos. Primeiro, sobrecarrega pessoalmente, quer dizer, a pessoa vai ter dificuldade de ser atendida. E segundo, o próprio serviço vai ter dificuldade. No Diário Oficial do município de hoje, saiu uma alteração no decreto sobre medidas de prevenção no transporte coletivo da capital. Agora, vai ser obrigatório apenas um dispenser de álcool gel na parte da frente do veículo. A região administrativa de Ceilândia é a que tem hoje o maior número de mortes pelo novo coronavírus no Distrito Federal. Hoje cedo teve mutirão na cidade para distribuir máscaras. Muita gente estava sem. A ação começou às 9 horas na QNR. A administração regional, PM, IBRAM, DF Legal, DR, Detran e bombeiros participaram da entrega de máscaras para os moradores dessa área de Ceilândia Norte. Elas são laváveis e estavam higienizadas, prontas para uso. Ainda assim, teve gente que recebeu a máscara, ouviu as orientações e saiu sem ela. Repare esse casal. O funcionário da administração entrega a máscara. Eles ouvem as instruções sobre a importância do uso e continuam sem. O mesmo acontece com esse homem. E muita gente na porta de casa parecia considerar que a rua, a calçada, faziam parte de suas residências e não usavam a máscara. Mas é só do portão para dentro que a exceção do uso é permitida. A Kerlene sabe bem como é ter que lembrar o tempo todo para a vizinhança que eles não estão mais em casa. No supermercado dela tem um aviso logo na entrada. Mesmo assim, ela vive chamando a atenção dos clientes. Não, a gente pede para voltar e colocar a máscara, né? E fazer a higienização com álcool. De ontem para hoje, Ceilândia bateu a triste marca da cidade com mais casos e mais mortes de todo o DF. São 861 doentes e 32 pessoas mortas pela Covid-19. Ceilândia ultrapassou em número de doentes o plano piloto, que tem agora 829 pessoas infectadas pelo coronavírus.
Mas a causa desse crescimento em Ceilândia não é só a falta de máscaras. Para esse sociólogo, os números têm relação também com a infraestrutura da cidade. Você tem aglomeração natural dentro da casa. As pessoas moram, muitas pessoas, em pouco espaço. Não tem nenhum auxílio e precisam sair para realizar atividades informais para poder sobreviver. A gente fala agora da novela que virou a entrega dos hospitais de campanha no estado do Rio. Em São Gonçalo, na região metropolitana, o hospital de campanha, que já deveria estar aberto há mais de um mês, passou mais um dia de portas fechadas. Em mais um fim de semana de isolamento social, a maior parte das lojas no centro de São Gonçalo estava fechada. Vimos hoje cedo, entre as ruas Presidente Kennedy e Feliciano Sodré, que o comércio estava respeitando as normas de restrição. O decreto assinado ontem pelo prefeito José Luiz Nancy estende o prazo de isolamento social até o próximo dia 8 de junho. Mas essa data pode ser prorrogada novamente se os casos de coronavírus aumentarem. Embora o comércio precisa sobreviver, as pessoas estão passando um pouco de necessidade, mas há necessidade desse isolamento social. A prefeitura diz que dos 104 leitos disponíveis para a doença, 78 estão ocupados e que no momento não há pacientes em fila de espera. Enquanto isso, o hospital de campanha continua sem data para começar a funcionar. A data inicial era dia 30 de abril, depois passou para 17 de maio. Nesse dia, nem a cobertura da unidade estava pronta. Uma nova abertura foi anunciada para o dia 21 de maio, mas, de novo, a data foi adiada, dessa vez para o dia 26. Na última terça-feira, nada de hospital. O Instituto Iabas, responsável pelas obras, deu vários motivos para os atrasos. Uma chuva torrencial, que foi chamada de moderada pela meteorologia. A Operação Placebo, da Polícia Federal, que apreendeu documentos e computadores na sede da organização social. Contaminação do piso por piche. O diretor de obras do Iabas disse que o piso foi trocado na quinta-feira e que a obra foi necessária porque os seguranças do deputado Felipe Poubel invadiram o hospital um dia antes e deixaram o chão contaminado com piche. Ontem, na quarta data anunciada, apareceu mais um problema. O chefe da equipe médica do hospital falou que 15 médicos desistiram de trabalhar na unidade. O impasse agora é questão dos médicos, que vários desistiram em função dos problemas de violência que aconteceram aqui. A unidade tem 200 leitos no total. Uma liminar da Defensoria Pública obriga o Instituto e o governo do estado a abrir todos esses leitos. Mas hoje, dos 80 leitos de CTI, apenas 10 têm respiradores. O Iabas disse que há 130 respiradores no aeroporto internacional, aguardando liberação da Receita Federal e da Anvisa. O Iabas disse que não tem nada a acrescentar desde ontem, já que a nova reunião com a Secretaria Estadual de Saúde foi marcada para a próxima segunda-feira. A seguir, as agências da Caixa Econômica Federal abriram hoje para atender os beneficiários do auxílio emergencial. E com a chegada do frio, começam as campanhas de arrecadação de agasalhos em São Paulo. A gente volta já já. Tereza Cristina não perdoa o beijo que Renê deu em Griselda. Não deixe nada nessa casa que tenha entrado com ele. Nem a poeira dos sapatos. E agora, ela faz questão de derrubar o marido. O restaurante vai abrir daqui a pouco, não dá pra parar tudo só... Renê, você está perdendo tempo. Eu tenho um comunicado a fazer. O buraco negro está prestes a engolir a dinastia Velmont. Hoje, fina estampa. Enquanto não podemos dar aquele beijo, Zé Neto e Cristiano cantam para aquecer os nossos corações com um novo DVD por Mais Beijos ao Vivo. Quebra a rotina e leva sua mina pra dançar ao som daquela banda cover. Por Mais Beijos ao Vivo. O nosso novo álbum, que já está disponível em todos os aplicativos de música, viu? Acessa aí. Eu venci esse desafio.
Ouse. Conquiste. Você pode mais. Junte-se a nós. Estão abertas as inscrições para o concurso de admissão à Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Pátria Amada, Brasil. Hoje em dia, a realidade é uma decepção. Esse é o Oasis, um lugar onde os limites da realidade são sua própria imaginação. Esse sou eu. Bom, é o meu avatar. Num lugar onde a realidade se confunde com a ficção. Um jogo decide o nosso futuro. Até onde queremos ir para ganhar. E vai aprender que a vida real é o que mais importa. O mundo real vai sofrer as consequências. Pessoas vão sofrer. Que eu sei que a vitória nessa competição é minha. Nós temos um exército. Amanhã, 1h30 Esse é o meu mundo sorrendo. De Steven Spielberg, jogador número 1, na temperatura máxima. A Expedição Globo da Janela fez o Brasil todo ficar juntinho. Concreto e natureza nunca ficaram tão chegados. Lua e sol se encontraram. O mar ficou lado a lado com o sertão. Pela janela de cada um nós fizemos algo quase impossível. As paisagens ficaram mais próximas e a gente também. Obrigada por compartilhar seu olhar. Vamos continuar assim, tá? Apesar da distância, juntos. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância em instituições públicas parceiras. Os cursos serão oferecidos de acordo com a necessidade do mercado de trabalho de cada região. Mais oportunidade, mais emprego, mais conhecimento. Todos os cursos serão gratuitos, de qualificação profissional e com certificado, para você já começar a se preparar agora. Conheça os cursos das instituições parceiras e saiba como participar do processo seletivo e se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Arthur vai ter que se explicar. Quem decide que vai engravidar é a mulher. Não quando o homem não pode ter filhos. O Arthur pode. Ele fez vasectomia. Ele fez o quê? Daqui a pouco... Não pode ser verdade. Totalmente demais. Brasil TV de volta e a gente fala de uma operação da Polícia do Distrito Federal para prender os bandidos que sequestraram um segurança e se envolveram em um acidente de trânsito. O carro ficou atravessado na ponte sobre o córrego do Torto. Por causa do acidente, parte da pista na divisa entre o Varjão e o CA do Lago Norte teve uma das faixas interditadas hoje de manhã. O carro é de uma empresa de vigilância. Segundo a Polícia Militar, o funcionário da empresa de segurança foi rendido por 4 homens enquanto fazia uma ronda no Taquari. Aqui na pista a gente vê marcas da batida no guarda-reio que fica desse lado aqui e também no que fica do outro lado da pista. Também existem marcas de pneu no asfalto e elas indicam que o carro vinha em zigue-zague. Bateu aqui, depois lá e só parou quando atingiu a mureta que separa a pista da ciclofaixa. A polícia diz que quem dirigia era um dos bandidos. Segundo a empresa de segurança, o vigilante surpreendeu o grupo de criminosos quando eles se preparavam para assaltar uma das casas na quadra 5 do Taquari. Portando armas, arma de fogo e arma branca, o renderam, colocaram ele no porta-mala e vieram em direção aqui ao Lago Norte. Os bandidos fugiram por um matagal. Os policiais usaram até um helicóptero para fazer as buscas, mas até o fim da manhã, só um dos 4 bandidos foi preso. O funcionário da empresa de segurança foi socorrido pelos bombeiros e levado para o hospital de base, com dores nas costas e uma torção no tornozelo. Segundo a empresa, ele já saiu do hospital e passa bem. Mais de 2.000 agências da Caixa abriram hoje para quem precisa sacar o auxílio emergencial ou fazer a transferência da poupança digital para outra conta. O atendimento foi para quem recebeu a primeira parcela do auxílio até 30 de abril e nasceu em janeiro.
Na Paraíba, uma ação do Ministério Público Estadual, em conjunto com a Prefeitura de João Pessoa, fiscalizou estabelecimentos comerciais para evitar aglomerações. Uma agência bancária foi autuada por não cumprir as exigências. Essa agência estava um pouquinho tumultuada, mas a gente já chegou, já está funcionando do jeito que manda o decreto e as ordens das autoridades sanitárias. Em outro ponto do Nordeste, o movimento foi tranquilo. Pouca gente saiu de casa, no Recife, para ir às agências da Caixa. Em Belo Horizonte, tinha reforço nos cuidados e poucas pessoas fazendo o saque da segunda parcela do auxílio emergencial. A dona Emeri foi uma delas. O primeiro saque foi infernal, ninguém merecia. Entendeu que a fila estava dando volta, a gente com sede, com fome, que sai da fila perde. Mas hoje foi uma maravilha, menos de 10 minutos. A liberação do saque do auxílio emergencial vai seguir um cronograma de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro, a partir de segunda-feira, fevereiro e assim por diante. O calendário de pagamento vai até o dia 13 de junho. Até a data de liberação, os recursos já depositados podem ser usados para pagamentos de contas, de boletos e também de compras por meio do cartão de débito virtual. Até ontem, a Caixa informou que já havia pagado mais de 76 bilhões de reais em auxílio emergencial para 58,6 milhões de beneficiários. As pessoas estão gerando o código, indo direto para a sala de autoatendimento, nas loterias realizar o saque, ficou muito mais ágil. A semana toda foi de temperaturas mais baixas na região sudeste. E aí, em São Paulo, ONGs e entidades privadas começaram por conta própria a coletar blusas e casacos para quem mais precisa se esquentar nesse momento, os sem-teto da capital. A temperatura abaixo dos 11 graus nessa madrugada não deixou ninguém esquecer o agasalho. A máscara, proteção contra o novo coronavírus, protegia também do vento gelado. Para quem mora na rua, o sol da manhã foi um alívio. E para esquentar de vez, café quentinho, roupas e 150 cobertores distribuídos por voluntários do Grupo Sol. Sempre tem a distribuição de roupa, só que quando começa o frio, a demanda é muito maior, eles pedem muita roupa, muito sapato. Quando a gente traz um café da manhã, a gente não traz só o café. A gente traz carinho, traz calor, traz amor para essas pessoas. Outras entidades também já começaram campanhas do tipo. Essa faculdade, na região central, recebe doações para o sem-teto há mais de uma década. Este ano, teve que se adaptar. O que normalmente era feito fisicamente aqui no nosso campus, com a participação aqui dos moradores próximos, dos alunos, funcionários e professores, a gente adaptou e fez um delivery. Então, na portaria tem uma caixa, quem quiser pode vir entregar sua doação, não precisa nem sair do carro. E com toda a segurança e higiene, a gente recolhe, faz a limpeza das peças e depois encaminha para a instituição que vai distribuir para esses moradores de rua. A Associação Comercial de São Paulo organiza uma campanha própria pelo segundo ano consecutivo. O objetivo é arrecadar 25 mil peças de roupa para o inverno que se aproxima. E o otimismo para bater a meta é grande. As pessoas mudaram seus conceitos de vida. Ninguém vai sair como entrou. Então, com certeza, a pandemia vai mudar e as pessoas vão estar com seu instinto de solidariedade mais aguçado. A campanha oficial do agasalho, a do governo do estado, ainda não começou. Está marcada para a próxima segunda-feira, com nome e proposta diferentes. Esse ano vai ser a campanha do Inverno Solidário, com o foco em cobertores novos, para que a gente possa evitar qualquer tipo de transmissão do vírus por roupas usadas. Nos anos anteriores, a gente recebia a roupa, tinha que triar a roupa, esterilizar a roupa para poder encaminhar a roupa. A solidariedade das pessoas faz muita diferença, porque a gente precisa ser respeitado como cidadão. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite, bom fim de semana.